Informação que chega de Brasília. Presidente da Câmara dos Deputados, Hugo Mota, minimizou a pressão da base aliada do governo sobre a indicação de Eduardo Bolsonaro para a presidência da Comissão de Relações Exteriores da Casa. Os aliados do governo ampliaram a pressão para barrar a indicação do deputado da oposição, chegando a afirmar que, se a decisão for confirmada, abriria uma crise entre o Judiciário e o Congresso. Segundo Mota, não há motivos para acreditar nessa suposta crise. Segundo informações publicadas pelo jornal O Globo, alguns magistrados já teriam indicado essa indicação, essa sugestão de Bolsonaro. Isso seria, sim, uma crise anunciada, o que poderia sinalizar que o parlamentar corre o risco de ter o seu passaporte apreendido, já que é alvo de investigação por supostos crimes contra a soberania nacional. Pois é, uma manifestação de Hugo Mota, presidente da Câmara Federal. Muitos entendem que ele estaria comprando uma briga, mas também muitos fizeram a seguinte interpretação: não, ele está bancando Eduardo Bolsonaro na presidência da Comissão de Relações Exteriores. Você, Cristiano Beraldo, o posicionamento de Hugo Mota firme em relação àquilo que conversou há algumas semanas com os representantes do PL em garantir a Comissão de Relações Exteriores a Eduardo Bolsonaro. Parece que ele não vai mudar de ideia. Neto, isso é uma das coisas mais absurdas que aconteceram no Brasil ultimamente. Imaginem um país sério onde um grupo de deputados da base do governo, do partido do governo, íntimos do governo, que defendem a retirada do passaporte de um colega. E não vamos colocar nomes aqui, porque não é preciso. O absurdo está na atitude. Como é que alguém vai conseguir justificar um pedido dessa natureza? Olha, você tem que perder o seu passaporte, isso é gravíssimo. Impedir uma pessoa de transitar livremente aonde quer que ela queira, seja dentro do Brasil ou no exterior, isso é uma ação extrema. Aí essa mesma base que está ali apoiando e articulando para aprovar o pena justa, que fica articulando para garantir saidinha, para que bandido possa transitar livremente pelo Brasil, fica com esse discursinho de Araque para justificar medida absolutamente autoritária, sem nenhum embasamento legal, para tirar o passaporte de um parlamentar. Então, Caniato, quando a gente chega neste baixo nível de discussão política, a gente vê como o lado que está militando essa medida autoritária não tem absolutamente nenhuma qualificação para o debate público e não tem autoridade moral para propor qualquer coisa no Brasil. São pessoas que deveriam estar longe do debate público pela baixa qualificação que vem apresentando diante desse tipo de atitude. Programas Pingos nos Is, recebendo também as pessoas que nos acompanham pelas emissoras de rádio espalhadas por todo o Brasil. A notícia em destaque, em análise, o presidente da Câmara dos Deputados, Hugo Mota, e a questão que envolve a indicação, a formalização de Eduardo Bolsonaro para presidir a Comissão de Relações Exteriores. Você, Dávila, muita gente indicava que Hugo Mota talvez pudesse pensar duas vezes antes de entregar a Comissão de Relações Exteriores a Eduardo Bolsonaro, porque a base governista estava vendendo um cenário para Hugo Mota de que essa comissão com Eduardo Bolsonaro transformaria a Câmara dos Deputados, ou o Congresso Nacional, em uma crise permanente. Ele falou, menos, também não é assim. Não, eu vou manter a palavra, essa comissão ficará com o Eduardo Bolsonaro. Ou seja, é aquela história que você costuma dizer aqui no programa, né? Precisa ter o adulto na sala, né? Precisa ter o adulto na sala, Caniato, e você não chega à presidência da Câmara não sendo o adulto na sala, porque você precisa do apoio de todos os partidos, e fazer apoio com todos, e ganhar esse apoio de todos os partidos, necessita honrar compromissos. Portanto, quando a candidatura de Hugo Mota recebeu o apoio desses partidos todos, e de forma unânime,
Hugo Mota já havia feito o desenhozinho, quem ia ocupar cada lugar. E já está acordado que a Câmara, a Comissão de Relações Exteriores é do PL, é de Eduardo Bolsonaro. Essa turma fica esperneando sem nenhuma razão. E o presidente da Câmara jamais vai voltar atrás de um acordo importante desse, porque isso corroeria a sua credibilidade perante os partidos. Se os partidos olham e falam assim, nossa, o presidente da Câmara já tremeu na base, no primeiro jogo de corpo da base governista, aliás, dos reservas da base governista, nossa, imagina o que vai acontecer quando votar as medidas importantes. Então isso mostra claramente que o Hugo Mota está fazendo o jogo agora do responsável. Vou honrar o acordo, Eduardo Bolsonaro será o presidente da Comissão de Relações Exteriores da Câmara, e esse joguinho de corpo de gente frustrada, com rancor pessoal, não vai a lugar algum. Isso não vai ditar a atitude do presidente da Câmara dos Deputados para recuar numa questão que poderia melindrar o PL, que é o maior partido, maior que a base do partido do governo, e, além de tudo, tem por trás melindrar com o ex-presidente da República. Isso não seria uma boa atitude para quem está começando a presidir a Câmara dos Deputados. Portanto, Hugo Mota foi um adulto na sala. Pois é, inclusive, um dos integrantes da base governista, o deputado federal Lindbergh Farias, disse que essa indicação de Eduardo Bolsonaro à presidência da Comissão de Relações Exteriores, viu, Mota, causaria conflito com o judiciário, inclusive com a Suprema Corte Brasileira. Hugo Mota disse, não, naturalmente não falou exatamente isso, mas a informação que nós temos é que ele minimizou essa crise e deve seguir com esse acordo mencionado pelo Dávila, né? Um acordo que ele fez com vários partidos. Esses políticos que estão anunciando uma crise, se Eduardo Bolsonaro assumir a Comissão de Relações Exteriores, eles me lembram aquele garoto que todos nós conhecemos na escola, né? Um garoto abusado, insolente, que mexe com todo mundo, mas usa o irmão mais velho para intimidar os outros, né? O garoto chega, mexe com você e fala, ó, se você não fizer o que eu quero, daqui a pouco meu irmão vai vir aí e vai acertar as contas com você. E todos nós sabemos o que acaba acontecendo com esse tipo de garoto, né? Sempre chega o dia em que, por alguma razão, o irmão não está mais lá. Pois é, exatamente isso acontece. É a dinâmica também da política. Agora, Beraldo, é importante a gente também trazer essa análise sobre a figura de Eduardo Bolsonaro na Comissão de Relações Exteriores. Eu achei interessante quando o Dávila fez a seguinte reflexão. Bom, esse pessoal fica esperneando, mas eles se esperneiam sem nenhuma razão, né? Ficam preocupados à toa. E aí a gente precisa entender o que se passa na cabeça desse grupo. Por que eles estão tão preocupados com Eduardo Bolsonaro na Comissão de Relações Exteriores? Você outrora disse, é preciso colocar as coisas nos seus devidos lugares, né? Não é porque você é o presidente de uma Comissão de Relações Exteriores que você tem o poder máximo supremo de fazer o que você bem entender, né? Mas qual é o receio deles? Neto, vamos fazer uma enquete com os nossos ouvintes e telespectadores. Quem aí sabe o nome do ex-presidente da Comissão de Relações Exteriores da Câmara dos Deputados? Quem aí sabe o nome do presidente da Comissão de Relações Exteriores do Senado Federal? Quem é que sabe o nome do presidente de alguma comissão, seja ela qual for, no Senado ou na Câmara, Caniato? Não tem absolutamente nenhuma importância prática, porque o que o presidente da comissão faz é dar encaminhamento às atividades diárias da comissão. Aquilo que é decidido na Comissão de Relações Exteriores não é suficiente para que se transforme em lei. É aprovado naquela comissão, vai para a Constituição e Justiça, vai para outra comissão, até que chega no plenário e todos votam. Então se atribui a esse cargo uma relevância que ele não tem, porque Eduardo Bolsonaro é o inimigo que foi escolhido agora pelo grupo governista. Lembrando que, e aí eu faço esse destaque, Dávila,
esse movimento contra Eduardo Bolsonaro está sendo promovido por Lindenberg Farias, que é marido, namorado de muitos anos, enfim, não sei exatamente qual é o grau da relação íntima que existe, de Gleisi Hoffmann, que hoje é a articuladora do governo na Câmara. Então, a gente vê que há, sim, uma disposição do próprio governo em comprar essa briga. Essa briga, na ótica deles, é boa, é válida, é importante para colocar Eduardo Bolsonaro, que foi tido ou tem sido citado como o substituto de Jair Bolsonaro numa eleição presidencial, caso se confirme ou seja mantida a inelegibilidade de Jair Bolsonaro, então ele agora é o alvo, está apanhando por causa disso. Então não tem nada a ver com legalidade, não tem nada a ver com preocupação efetiva da importância do presidente da Comissão de Relações Exteriores. Tem a ver simplesmente com o jogo político eleitoral de 2026. Pois é, o Beraldo bem mencionou, né, a relação de Lindenberg Farias com Gleisi Hoffmann, hoje ministra da articulação política e muito elogiada, inclusive, por conta da sua beleza. Vai lá, Dávila, quer trazer o seu ponto de vista sobre a Comissão de Relações Exteriores, o receio da base governista em que Eduardo Bolsonaro assuma essa comissão. O que ele poderia fazer que deixa os governistas com tanto receio, com tanta preocupação assim? Não tem receio nenhum, o Beraldo está corretíssimo. É uma disputa política do clã governista contra os bolsonaristas. É isso o negócio, contra principalmente Eduardo Bolsonaro. Não tem nada a ver de política. Agora, o que chama a atenção é que se esse ataque a Eduardo Bolsonaro vem sendo discretamente apoiado pelo governo, como levanta aqui o Beraldo, aí mostra a inabilidade completa política da ministra, que deveria ter algo como na sua prioridade, melhorar a sua relação com o parlamento e não piorar a relação com o parlamento, porque no fundo isso fez com que o presidente da Câmara reagisse para dar o apoio explícito a Eduardo Bolsonaro. Ou seja, não é um bom começo relacionar com o governo tratando mal o presidente da Câmara, que foi ele que selou o acordo e fez a escolha. Mostra que essa inabilidade ainda vai custar muito caro para o governo. Pois é, quando o Beraldo falava, né, Mota, fazia essa provocação com o nosso público, quem é o presidente da comissão tal? Daí o Mota deu risada pensando, eu acho que na verdade acontece isso mesmo, né? A gente discute, né, quem vai assumir a comissão de tal, mas o público mesmo, né, o brasileiro, não sei se ele está tão ligado nisso e parece, do jeito que pregam, que seria um problema ter Eduardo Bolsonaro na Comissão de Relações Exteriores. Mas eu acho que o eleitor, né, o cidadão brasileiro não está ligado nesses detalhes, né, Mota? Eu assino embaixo do que o Beraldo disse, mas nesse caso tem um aspecto que é um pouco diferente, né? Tem duas coisas aí. Primeiro, o sobrenome Bolsonaro. Segundo, o fato de que Eduardo Bolsonaro tem se destacado no papel de articulador internacional. Ele tem desenvolvido há muito tempo relações com políticos conservadores de direita de outros países, não só com Donald Trump, mas também com Javier Milei. Eu participei de um encontro conservador em Campinas, acho que 2 ou 3 anos atrás, do qual o Milei, que ainda não era nem candidato, participou. Então eu acho que assusta muito a determinados elementos da classe política brasileira ter Eduardo Bolsonaro nessa posição pelo simbolismo que isso tem. Você ter na presidência da Comissão de Relações Exteriores um político de direita, da família Bolsonaro, e com essa excelente capacidade de articulação. Isso deve gerar pesadelos terríveis para muita gente. Pois é, e como disse o Beraldo, é um nome que vem sendo aventado como possível sucessor de Jair Bolsonaro, caso ele não consiga reverter a inelegibilidade, né, Beraldo? Acho que também tem um cálculo feito pela base governista para não dar cartaz para Eduardo Bolsonaro. Aquela história, bom, se ele pega a Comissão de Relações Exteriores, em tese, vai amplificar a divulgação da sua própria imagem e caso o Jair Bolsonaro não consiga reverter a inelegibilidade,
talvez opte justamente por Eduardo Bolsonaro. Acho que tem esse cálculo feito pela base governista, não, Beraldo? Sem dúvida alguma. Tenho certeza de que isso tudo está ali na mesa e sendo considerado para tomar essas decisões, estapafúrdias que eles vêm tomando. E o desgaste que é criado é justamente para desgastar o nome. Há um entendimento que o governo está fraco, o governo está com alto nível de desaprovação, o governo terá muita dificuldade nas eleições do ano que vem, porque não terá uma boa história para contar neste 5º mandato de um presidente do mesmo partido, que agora, tudo indica, partirá para a reeleição no ano que vem. Então, a situação do governo, dos governistas, a situação eleitoral é muito difícil, até porque esses que estão fazendo essa quizumba são aqueles que precisam de uma avaliação positiva do governo para conseguirem se reeleger, voltar ano que vem, reeleitos, ou em 2027, reeleitos para a Câmara e para o Senado. Alguns com pretensões de serem candidatos ao governo de seus estados. E, diante desta situação que existe hoje, eles estão em grande dificuldade. Prevejo que amargarão resultado vexatório nas eleições de 2026 e ficam, então, procurando esses subterfúgios para poder transformar a política numa guerrilha, onde eles não têm a menor preocupação em não só suarem, mas atuarem como figuras autoritárias. E não combina, Caniato. Como é que alguém que enche o peito para dizer vamos proteger e salvar a democracia brasileira, os golpistas de 8 de janeiro que queriam derrubar a democracia brasileira, agora defendem a tomada do passaporte de um deputado com base em absolutamente nada, a não ser a mera vontade que eles têm de atuar de forma autoritária contra um oponente. Então, essa falta de coerência é realmente assustadora. Eu torço para que o eleitor destes deputados consiga enxergar a falta de coerência e a forma como os mandatos são utilizados para atender interesses mesquinhos, individuais, que nada tem a ver com o melhor interesse público brasileiro.